Vamos abrir o noticiário com a nossa editoria de poder. Vamos falar de justiça, né, Caio? Bom dia pra você. Bom dia pra você também, Edgar. Bom dia pra todo mundo. Olha aqui, ó. Por que a data de 24 de janeiro de 2018 é, nesse momento, a mais aguardada no calendário político brasileiro? Porque chegou aquele dia que muita gente estava esperando. E é justamente o dia 24 de janeiro agora de 2018. Ontem, o pessoal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Curitiba, aliás de Porto Alegre, decidiu, o juiz, deixa eu pegar o nome dele, Leandro Paulsen, decidiu essa data de 24 de janeiro de 2018 como a data do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz Leandro Paulsen é o revisor do voto do juiz João Pedro Gebranque Neto, que já tinha sido, que é o relator do caso do Lula. Ele está sendo julgado por aquela acusação de receber dinheiro da OAS, a empreiteira, como propina o apartamento triplex no Guarujá, o edifício Solares, aquela história toda que a gente já cansou de ouvir. E ontem foi marcada a data do julgamento agora na segunda instância. O juiz Sérgio Moro, da primeira instância, já condenou Lula por 9 anos e meio por conta dessa acusação aí do triplex no Guarujá, e agora a segunda instância vai julgar o caso do Lula no dia 24 de janeiro. Por que essa data é tão esperada? Tonholi está aqui do meu lado, também vai ajudar a gente a entender esse caso, porque o Lula, inclusive, está à frente das pesquisas. Não só ele é candidato já declarado aí para as eleições do ano que vem, as eleições presidenciais, mas ele está liderando as pesquisas. E esse julgamento pode ser que mude tudo, porque tem vários cenários nesse ponto. Se o Lula for condenado, ele não pode se candidatar, continuar correndo a eleição, porque ele vai o quê? Cair na lei da ficha limpa. Porém, mesmo que ele seja condenado, cabe recurso. O Lula, se for condenado agora nesse julgamento do dia 24, ele pode ainda recorrer de duas formas. Ele pode recorrer de tudo, falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso, e aí vai adiando aí o processo, ou ele pode simplesmente pedir ao Supremo Tribunal Federal o seguinte, olha, eu quero que vocês me deem uma liminar para que eu possa continuar concorrendo às eleições, e que essa decisão de que eu fique fora das eleições de 2018 só seja tomada em caráter definitivo quando não tiver mais recurso nenhum. Tudo bem, eu concordo em partes com isso, mas me dá uma liminar para que eu possa concorrer às eleições. Tem vários pormenores. Eu queria saber muito a opinião do Cláudio Tonholi. Não, a gente falava ontem aqui desse entrave, dessa batalha jurídica que vai ser a campanha eleitoral em 2018 no Brasil. Ontem mesmo aqui no programa falávamos disso. Com a garantia de plena defesa, né? Essas instâncias onde vão acontecer esses recursos, Tonholi, podem mesmo ir arrastando essa candidatura do Lula até até o primeiro turno, se for pelo tempo previsto pelos especialistas, né? Como é que você avalia isso aí? O que a gente deve ler qual é o ponto central dessa história? Edgar Piccoli, por 20 e poucas vezes eu falei pra você nesse programa que o caso ia ser julgado em janeiro ou fevereiro. Por quê? Simples. A análise do Código do Processo Penal mostra que idoso, já falei isso aqui pro ouvinte do Morning Show 1 milhão de vezes, leva o carimbinho no processo idoso e passa à frente. Nesse caso da Lava Jato, nós tivemos 3 pacientes, ou vulgo réus, que levaram o carimbinho idoso e que tiveram o tempo de julgamento em segunda instância reduzidos a 1/3 com relação aos demais réus. Estou falando do agropecuarista Bunglai, amigo do Lula, estou falando do Eduardo Cunha e agora o Lula. A gente cravou aqui por várias vezes no Morning Show que esse julgamento seria em janeiro ou fevereiro. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: pela lei do ficha limpa, artigo 15, quem for condenado em segunda instância por um colegiado de desembargadores, no caso nós temos os 3 desembargadores, não juízes, Laus, Paulsen e João Gebran Neto, fica inelegível. Eles decidindo, fixando a condenação do Lula, colegiadamente, o artigo 15 do Código Eleitoral diz que a ficha limpa torna inelegível. Por outro lado, nós temos também o Tribunal Superior Eleitoral,
que pela época em que o Lula vai ser julgado, ainda será ministrado por Gilmar Mendes. E a tendência do Tribunal Superior Eleitoral é seguir o ficha limpa, artigo 15, e tornar Lula inelegível. Então, se depender do TSE, o Lula é inelegível caso seja condenado. Por outro lado, nós temos aqui as férias, nós temos o recesso judicial e nós temos de 24 a 31 de janeiro, nós temos as férias do STF. Um recurso pode cair nas mãos da ministra Carmen Lúcia. O recurso também pode cair nas mãos do STJ. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, muitas vezes tem dito não ao artigo 15 da ficha limpa. Pode ser que o STJ decida pela elegibilidade do Lula. Agora, quais são os processos que a gente tem aí, os recursos que podem adiar esse caso por mais alguns meses? Os recursos são os seguintes: embargos infringentes e embargos de declaração. Embargos de declaração, quando você contesta uma decisão colegiada, digamos que os três, Paulsen, né? Laus e Gebran Neto, condenem o Lula. Você vai para embargos de declaração. Esse é um tipo de recurso. O outro tipo de recurso que cabe à defesa do Lula é embargos infringentes. Nesse caso, você contesta que o Lula foi condenado por uma maioria, e aí você junta duas câmaras do TRF4 de Porto Alegre, e aí você vai somar 6 desembargadores que vão recorrer ao recurso do Lula. Agora eu queria aqui anotar que a defesa do Lula está reclamando da celeridade, vulgo pressa do processo. Não há o que reclamar, porque o Lula é idoso e o rito dessa corte, do TRF4, tem dado preferência aos idosos, seguindo o Código do Processo Penal. E só para complementar, Caio, nessa entrevista que a gente viu do ex-ministro do STJ, o Gilson Dipp também, ele diz que formalmente todo mundo espera da justiça a celeridade. Além dessa questão, ele coloca a magnitude no nome do Lula e as eleições que estão aí. Quer dizer, eu imagino aqui, analisando do olhar de quem olha de fora, né, o cidadão que olha de fora, que assim, esses juízes aí que você se referiu, que compõem esses desembargadores, eles querem sair e tirar da frente esse processo o mais rápido possível, até por conta de que quanto mais isso chegar próximo da eleição, mais conturbado fica o cenário para se definir questões ali, né? Lembrando que em 70% dos casos da Lava Jato, eles mantiveram a decisão do Moro em termos de tempo de condenação. Ou aumentaram até, né? Que sobrou, metade desses 30%, eles dobraram a pena. Aumentaram a pena. Exatamente. Só falando de 3 situações que podem acontecer com esse caso do Lula, para a gente fechar esse assunto. Se a decisão for tomada depois das eleições, tem a situação 1. Se depois das eleições, depois de outubro, ficar negado o registro da candidatura do Lula... eu tô batendo aqui, tá batendo no microfone, desculpa. Os votos deles são congelados, vão ficar sob júdice até uma decisão final. Feito. Situação 2. Se o Lula ganhar e aí for condenado antes de tomar posse, as eleições de outubro são anuladas e são feitas outras eleições com outros candidatos. E a situação 3 é, se o Lula ganhar, como as pesquisas estão mostrando, e ele for condenado depois de 1º de janeiro, depois de tomar posse, aí senta e chora só daqui 4 anos, porque o presidente em exercício só responde aos crimes cometidos em exercício. Só para não dizer a parte do Lula, justamente como o Tonholi falou, a defesa do Lula